Bem-vindos a mais um Jump Talk, podcast da Jump, onde nós discutimos aqui sobre dados, tecnologia, transformação digital com especialistas, executivos de negócio, e a gente entende como essas tecnologias podem afetar os negócios. Hoje eu estou aqui com o Márcio. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Anderson? Perfeito. E eu tenho dois convidados muito especiais, Sandro Ruiz e Thiago Rosa. Prazer em tê-los aqui com a gente. Sandro e Thiago, eu queria que vocês, para a gente começar, se apresentassem, falassem quem são vocês, né? Eu gostei de uma pergunta que o Márcio colocou na mesa aqui outro dia. Falar um pouquinho também, não só sobre carreira, mas legal. Quem é o Sandro, o que o Sandro gosta de fazer? Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar com vocês aqui. Bom, eu sou o Sandro, tenho 47 anos, sou casado. Tenho um filho de 12 anos, trabalho aí no ramo de tecnologia, né, e dados já há 27 anos, então praticamente comecei ali nos meus 20 anos, né? E atualmente estou na Bradesco Seguros, né, junto com o Thiago, que é nosso par aqui, já há 4 anos aí desenvolvendo e estruturando toda a área de dados. Perfeito. Thiago, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, Anderson, Márcio. Bom, eu sou Thiago, tenho 42 anos, pai do Pedro e do Miguel, 2 meninos que fazem minha vida mais aventureira. Gosto bastante de andar de moto aos finais de semana, curto bastante os passeios com eles e estou aqui, como bem disse o Sandro, há 4 anos, no desafio de estruturar e organizar uma área de dados aqui para Bradesco Seguros. Perfeito. Bradesco Seguros, né? Então, para quem não conhece a dimensão da Bradesco Seguros, eu acho que é importante a gente falar isso. Bradesco Seguros hoje é a maior seguradora do país, né? A gente pensa muito no banco, né? E pode achar que seguros é uma área menor, mas seguros é responsável por 30% da receita do banco, se não um pouco mais do que isso. Um pouco mais que isso. Pouco mais do que isso. É o braço do grupo segurador, né? Do banco. E aí, no último ano, aí, aproximadamente 40% da receita do grupo, né, como um todo. E abrange aí as empresas de saúde, auto, ramos alimentares, capitalização, vida e previdência, e todo o ramo hospitalar também, né, agora para Atlântico. Então, quando a gente fala de Bradesco Seguros, é a holding, né, mas tem muitas outras empresas ali por trás de todo esse setor aí. Bacana, muito bom. É isso aí, hoje como a maior seguradora da América Latina. Da América Latina. Sim, exato. Perfeito. E para a gente começar, Thiago e Sandro, vocês têm uma experiência gigante em soluções de dados, né? Já atuaram em diversas empresas, já estão há algum tempo na Bradesco Seguros. Vocês poderiam compartilhar com a gente, né, quais foram os principais desafios e aprendizados que vocês tiveram aí, que marcaram essa jornada de vocês? Pode contar um pouquinho de como foi a jornada de vocês nesse mundo de dados? Vamos lá. Nós começamos essa jornada praticamente juntos, né? A convite aí do nosso gestor, no Márcio. E naquele momento, a estratégia de dados ela era junto com o banco, né? Então, o principal desafio ali era montar uma estratégia independente para a área para a seguradora, né? Então, eu vim aí de uma experiência grande em tecnologia, né? Como você falou, passei por algumas empresas, um especial aí do ramo de transporte de valores, fiquei 16 anos no total, e sempre na área de tecnologia, né? Atuando ali com a área de sistemas, projetos, né? E toda essa parte de escritório de projetos, eu sempre tive bastante contato. E foi o primeiro desafio nosso foi estruturar um time que pudesse suportar todas as empresas do grupo, né? Ainda em um ambiente compartilhado com o banco, mas que tivesse ali todas as diretrizes ali, governanças voltadas para o grupo segurador, né? Perfeito. Eu acho que além do desafio, né, do aceitar o desafio, era entender realmente qual era o caminho e qual era a estratégia que a Bradesco Seguros havia adotado naquele momento para alavancar a estratégia de dados, né? Então, além de estruturar um time, né? de entender qual era o nosso papel, porque de início, vindo de mercado, sendo 16 anos de um mercado, eu de uma empresa de telecomunicações também 13 anos,
Então, assim, mercados totalmente diferentes do que o mercado segurador. Então, o nosso papel inicialmente foi tá onde estamos, o que temos aí como desafio e como colocar o trem no trilho para seguir com a estratégia que nós temos hoje. Bacana. A gente sabe que muitas pessoas que ouvem um podcast são pessoas jovens que estão tentando entrar na área de dados ou querem explorar mais essa área, entender um pouco mais. Como que foi a sua entrada na área de dados, Thiago? Bom, eu comecei aí falando... A gente começa a falar de idade, tudo bem que a gente já se apresentou Já né? falou a idade, mas eu comecei como desenvolvedor de aplicações web e naquela época a gente falava muito de full stack. Aliás, não usava o termo full stack, mas normalmente os desenvolvedores web têm a característica de ser full stack, né? Modela a base, faz integração, faz front e faz o back-end. E ao longo do tempo eu comecei a entender que cada vez mais o conhecimento dos dados tornaria a aplicação muito melhor, né? E a partir daí eu comecei a me especializar com ferramentas de transformação, estruturação de dados, e aí passei por primórdios de Power Center, mapas Power Center, desenvolvi uma solução de ETL dentro da empresa que eu estava no momento, juntamente com um time. E a partir daí eu fui me aprimorando, entendendo que esse seria realmente um direcionador da minha carreira. E aí, com cerca de 5 anos mais ou menos dentro dessa mesma companhia, eu comecei a direcionar todo o meu trabalho focado em dados, em soluções para dados, em integrações de dados. E aí me formou o profissional que eu atuo hoje. Bacana. E você, Sandra? Muito bem. É muito semelhante, né, as trajetórias. Eu também comecei como desenvolvedor lá no começo do século, ele já entregou a idade, né? Então, passei por algumas linguagens e aí tive a oportunidade ainda como desenvolvedor de trabalhar com dados, né? Ali o Data Warehouse, ainda os primeiros Data Warehouses que foram surgindo. E aí, logo após isso aí, eu já passei por uma fase mais voltada para a gestão, né? Então, como desenvolvedor, eu tive a oportunidade de pôr a mão na massa e ver a dificuldade ali, né? E já como gestor ali, a grande dificuldade ali são os silos de dados que as empresas normalmente possuem, né? Então, como você trazer isso para uma plataforma única, né? Padronizada, estruturada. Então, esse foi um grande desafio ali já nos primeiros anos de gestão e que a gente traz aí como bagagem para tentar ajudar aqui um pouquinho aqui na nossa estratégia. Exato. Bacana. E a Bradesco Seguros, assim como qualquer outra seguradora, primeiro ela é uma empresa regulamentada, né? Então tem uma questão regulatória que é inerente ao negócio, ao risco do negócio. E ela é uma empresa muito grande, né? Como você falou, Sandro, é uma holding, então você tem todas as empresas, tem saúde, você tem auto, você tem ramos elementares lá dentro. Então é uma única empresa, mas com negócios diferentes, cada um com a sua particularidade. Exato. Como que é a área de dados lá dentro da Bradesco Seguros, né? Como vocês se organizam e como que funciona o dia a dia da área de dados? Eu acho que a gente pode segmentar em duas grandes matérias, né? Plataforma e engenharia de dados e governança de dados. Tá. Né? E aí, de acordo com a nossa separação dentro do próprio time, né? Eu responsável por plataforma e engenharia e o Sandro como governança. E dentro das empresas nós temos áreas especialistas no consumo e fabricação desses dados, né? No desenvolvimento destes dados dentro de cada unidade de negócio. E aí o nosso papel é de organizar isso numa plataforma única e tornar o processo de consumo e propagação desses dados para uma tomada de decisão de uma maneira mais simples e eficaz. Então eu acho que o nosso papel central dentro deste organismo é este, né? Prover uma plataforma integrada com segurança, com governança e com estrutura. É muito disso mesmo que ele disse, né? Nosso desafio aí é prover uma plataforma única, né? E aí, do ponto de vista de governança, ter ali as políticas, processos que direcionem ali
todas as demais empresas do grupo, né? Então, é um mínimo de padronização, né, sem deixar, sem engessar a operação. Então, a gente vem trabalhando nesse contexto de padronizar os processos, né, mas ao mesmo tempo não engessar e dar flexibilidade para que as empresas de fato consigam criar os produtos ali, né, em cada uma das empresas ali das áreas. Então, é o que a gente vem fazendo aí e aprimorando, né? Mais recente a gente trabalhou numa plataforma já em cloud, uma plataforma mais moderna, e isso ajuda bastante ali, né? A gente conseguir compartilhar dados entre as empresas, entre as áreas de negócio da holding. Então, a tecnologia também ela vem nos apoiando em ter essa plataforma robusta, mas sem deixar de ter ali o nível de governança e de segurança que é necessário. Legal, então vocês têm lá dentro da Bradesco Seguros um ambiente mais descentralizado, né, de dados. As unidades de negócio, as áreas de negócio, elas também têm acesso a fazer desenvolvimento dentro dessa arquitetura de dados, correto? Utilizando Data Mesh como padrão de arquitetura, Tá. Hub Spoke, nós somos o Hub que organiza, que determina alguns processos e a gente foi feliz em co-criar isso juntamente com as áreas de negócio, as áreas que são nossas clientes diretas, e os Spokes têm a liberdade de construírem de acordo com o que é importante, com o que é necessário para cada uma delas, partindo do princípio de que existe uma governança sobre todo aquele ambiente. E essa governança, como você disse, não pode ser engessada, né? Isso, a gente até brinca lá interno que a gente tem um lema que é orientar, habilitar e monitorar, né? Então, a gente queria tirar aquele paradigma de ser uma área burocrática. Então, você precisa saber como funciona, a gente orienta, habilita e monitora ali dentro das permissões ali necessárias. E eu acho que esse é um dos grandes desafios, né, quando a gente fala dessa descentralização e quando a gente fala, mesmo quando não é totalmente descentralizado, eu acho que tem uma preocupação muito grande nesse aculturamento do usuário final. Como que é esse desafio com vocês? Esse desafio fica com vocês dentro da Bradesco Seguros ou vocês têm alguma área que é responsável por isso? E como que funciona? Vocês têm treinamentos? Vocês levam... como que esse padrão, né? Sim. E essas questões são tratadas com o usuário final? Fica conosco sim, né? Isso aí é uma das matérias de governança de dados, né? Então, a gente o mercado fala bastante de cultura data-driven, né? Então, como aculturar os diferentes níveis da companhia, né? Então, a gente tem ali dentro da governança um time dedicado para a cultura, onde eles ficam ali avaliando as ações dos diferentes públicos, né? Então, como eu atinjo um público executivo, como eu vou atingir um público mais operacional, né? E a gente também tem hoje uma comunidade de dados, né? Então, ela já está aí com mais ou menos uns 500 membros, né? Mais ou menos. E onde a gente consegue ali falar um pouco da nossa plataforma, né? Divulgar um pouco da cultura ali, dos processos que a gente vem criando e como, né, facilitar o acesso a esse dado. Então, a comunidade ela ajuda bastante ali a difundir com todas as áreas do grupo, né? E poder mostrar um pouco do trabalho que está sendo feito a nível de governança, mas sempre com esse objetivo, né? De orientar as decisões a dados. Né? Interessante. E a governança, né? E aí, falando um pouquinho do negócio, como que funciona essa questão da governança com a regulamentação? Né? Como que você junta essas duas pontas? Não, perfeito. A gente tem outros times dentro da holding, né, que são responsáveis ali por toda a parte de gestão de riscos, a parte de compliance. Então a gente tem uma parceria muito grande com esses times, né, onde a gente busca ali estar sempre de acordo com tudo que está sendo regulamentado, né? Então a gente fala muito de LGPD porque seguro é muito pessoal, né? Então tudo que a gente faz ali a nível de dados, a gente tem que ter o cuidado de anonimizar dados ali sensíveis, né?
para que a gente não exponha isso aí para públicos distintos aí. Então, a gente trabalha muito próximo deles, né? Então, inclusive no processo de ingestão de dados, né, no nosso Data Lake, existe uma etapa que eles validam ali o que vai precisar ser anonimizado ou não dentro de um workflow que a gente construiu, né? Então, sempre que a gente tem ali novas regulamentações, né, novas normas surgindo, a gente trabalha sempre em parceria para estar sempre ali se antecipando, né, e colocando isso dentro da nossa esteira. Com essa área de Risk e Compliance, então eles determinam quais são as novidades e vocês entendem como que isso afeta Exatamente, como a gente todas as esteiras. E me fala uma coisa, uma das curiosidades que eu acho que muita gente tem e quer entender como que funciona a área de dados é sobre tecnologia, porque principalmente o pessoal que está começando, né, sempre vai focar em tecnologia. A gente sabe que depois de anos trabalhando, que a tecnologia não é o mais importante, mas todo mundo tem curiosidade sobre quanto a isso. Como que é o stack de tecnologia que vocês utilizam lá na Bradesco Seguros? A gente optou hoje por utilizarmos uma infraestrutura cloud aportada em Azure como parceiro estratégico. Inclusive veio de um momento em que a área foi estruturada, muito baseada no projeto Open Insurance, e Databricks como a solução central dentro do nosso ambiente. Ou seja, Databricks é a ferramenta e o começo de tudo que acontece dentro do ambiente. Perfeito. E aí, tanto para engenharia de dados, quanto para analistas de dados, cientistas e engenheiros de machine learning. E para ferramentas de visualização de dados, a gente optou também por Power BI, descentralizado, organizado, custo-benefício, e entrega os resultados que a gente espera para os nossos clientes, normalmente executivos e os times de tomada de decisão. Interessante. E vocês usam, para governança, vocês também utilizam o Databricks? Usam o Unity Catalog? A gente usa o Unity para governança e trabalha também com o Purview a nível de catalogação, né? E toda essa parte de linhagem de dados. Então, a gente vem trabalhando aí com essa parceria. Como o Thiago disse, é uma parceria grande com a Microsoft, então isso ajuda bastante a acelerar a nossa estratégia. Exato. Bacana. E como que... Eu não sei se vocês já passaram por isso em algum momento da carreira de vocês, não precisa falar quando foi, onde foi, se foi na Bradesco Seguros, se foi em outro lugar. Um grande problema que a gente tem com a governança de dados é garantir que os dados estejam governados e eles sejam confiáveis, né? Como que vocês trabalham essa confiabilidade dos dados dentro da Bradesco Seguros e como você trabalhou durante sua carreira? Vocês já passaram por algum momento onde dados deixou de ser confiável para o usuário final e isso causou um problema para a área onde vocês estavam? Essa é uma preocupação constante, né? Acho que de toda a área de governança, ela tem ali o principal desafio de ter os dados ali confiáveis, né? Íntegros, né? Consistentes. Então, sempre todas as áreas que vão consumir sempre tem aquela dúvida, mas esse é o principal dado, né? Eu posso confiar, né? Não está trabalhado. Então, assim, a nossa premissa que a gente tem no ambiente é sempre de trabalhar com dados oriundos ali dos sistemas origens. Então, não trabalhar com dados trabalhados, isso garante que a gente está na fonte certa, no lugar certo, né? E a gente trabalha com algumas camadas de quality também, né? De data quality. Então, como que está a consistência desse dado, né? Se ele é um dado íntegro, se ele está sendo, né, extraído diariamente ali com toda a completude que ele deve ter. Então, são as métricas básicas ali de quality, né? E sempre junto com a área de negócio a nível de validação, né? Então, quando eu preciso saber um dado de uma policy, esse de fato é a fonte que eu devo confiar, né? E a gente busca sempre ter essa parceria com eles a nível de validação, né? Então, obviamente também que a gente tem outras frentes ali, né? Como
trabalhando ali com dados mestres, né? Então, isso também, a nível de metodologia, facilita bastante ali a nossa organização. E quando você entrega esse dado para o teu usuário lá na ponta, não trabalhado, e quando ele faz alguma gestão daquilo, ou gestão de mais alguma informação lá, como é que você continua garantindo a integridade daí para frente? Dentro do contexto de governança, a gente tem ali, né, toda a questão de catalogação desse dado trabalhado, né? Então, desse dado transformado, vamos dizer assim. Então, a gente documenta toda a catalogação e todas as regras de negócio que foram impostas, né, naquele produto de dados. Então, a gente consegue ter a linhagem ali, desde o transacional até o produto final ali, né? E aí, obviamente, saindo ali no mesh ali ou não. Então, é bastante rigoroso. Então, assim, ele não consegue publicar um dado em produção se não passar por esse nível de catalogação. Então, isso faz parte da nossa esteira ali, de DataOps ali. Então, isso vem garantindo bastante ali a confiabilidade dos dados. O que garante que não é qualquer produto que entra em produção e que pode ser difundido como a verdade. Eu acho que o trabalho do time de curadoria que o Sandro lidera é justamente esse, né? Trazer negócio para perto e para colocá-lo como corresponsável sobre aquela informação. Não somos nós que habilitamos, que dissemos que este é o dado confiável. Não, você diz que é confiável. Eu coloco métricas, processos e controle, mas quem diz que é certo é o dono do dado. Justamente para que a gente tenha ali a coparticipação e a corresponsabilidade sobre aquilo. Isso até a ponta final, até uma solução de BI, por exemplo. Exato. Ou na execução de um modelo, ou na criação de um modelo preditivo, qualquer coisa do tipo. Você tem essa governança de ponta a ponta. Ponta a ponta. Exatamente. E a gente tem mais uma premissa em governança, né, a nível de compartilhamento, que não se compartilha dados brutos. Então, ele tem que ser um dado específico para um determinado tema, né? Então, eu preciso de apólices de auto, de emissão. Aí, junto com o dono do dado, vai ser criado um produto de dados, ele vai validar, vai certificar que aquele é o dado de fato oficial. E a partir dali, se alguma das unidades de negócio precisar, tem já o produto catalogado, curado e, como o Thiago disse, com o aval do owner do dado. Nada impede que o owner explore aquilo. É diferente eu oferecer um produto num formato corporativo, como um produto de prateleira, que é este o caso que o Sandro falou. Não, o que é corporativo precisa ser chancelado, estruturado e garantido com característica de produto. Mas o próprio DO, ele tem a capacidade ali de ter um time para explorar aqueles dados e aí sim ter as suas hipóteses para que se construa um produto validado e um produto que vai para uma prateleira, por exemplo. Perfeito. E como que acontece, assim, ele tem ele tem a capacidade ainda de explorar os dados brutos e fazer um produto que está fora dessa governança, né? Exato. Como que a empresa enxerga isso e como que vocês tratam a cultura disso para as pessoas conhecerem e saberem, olha, não, ok, tem esse dado, mas eu sei que ele não sei se é extraoficial, se ele é tratado assim, ou se ele não é um produto de dados governado. Eu acho que o aculturamento, a comunidade nos ajuda muito com isso, né? O que o time do Sandro tem feito publicações recentes e recorrentes sobre o que é o papel da governança e sobre as normas e os procedimentos que são criados para que este processo seja fluido, né? Então, a comunidade nos ajuda, os comunicados e as newsletters que o time de comunicação, que também está abaixo da governança, difunde para o público como um todo, a criação de trilhas de treinamento para que essas pessoas entendam qual é o seu papel dentro da estrutura e dentro do ambiente de dados da Bradesco Seguros como um todo. Mas é algo que não termina nunca. Né? Quem nunca recebeu um papel impresso em cima da mesa com um relatório do Power BI e falar, da onde veio isso? Né? Exatamente. Alguém me explica? A ferramenta nos ajuda a ter linhagem, a ferramenta nos ajuda a ter catálogo, mas eu acho que no final de tudo são as pessoas que precisam passar por processo de aculturamento, e é o que eu falei, né? Nunca termina. Né? Eu tenho sempre times entrando, times saindo, e aquela memória, né? Aquele conhecimento, ele precisa ser renovado
a cada ciclo. Perfeito. A gente sempre promove também reciclagens, né, treinamentos, né, foi o que você falou. E é uma divulgação constante, né? Então, como o público ele vai se alterando, pessoas entram, pessoas saem, a gente busca sempre estar repetindo ali alguns comunicados, algumas diretrizes ali. A gente tem também um portal com todos os procedimentos e normas, então é fácil de consultar, né, no Via Confluence. Então, cheguei hoje na empresa, como que funciona? Tá aqui, tem o portal, ele é disponível ali para todos os funcionários do grupo. Tem a intranet também, que tem um espaço bastante interessante ali para a gente divulgar, né, as ações. Então, é um trabalho contínuo e constante, né? Contínuo e constante. Bacana. E aí, para entender um pouquinho mais da forma como vocês definiram esse processo, a gente já falou, vocês usam Power BI lá na Bradesco Seguros, o Thiago falou. Quando alguma área de negócio ela precisa fazer o desenvolvimento de um novo painel, de um novo dashboard, de um relatório, o que quer que seja, né, pensando nesse BI mais tradicional, por exemplo, ela consegue fazer sozinha esse desenvolvimento, usando as regras pré-determinadas da governança. Sim. E fazer a publicação disso como um produto institucional, ou ela ainda depende da área de dados para isso? O Power BI é um assunto complexo. Sim, né? por isso que eu perguntei, porque eu sei que todo mundo tem problema com isso. Power BI é um assunto complexo porque é uma ferramenta de fácil entendimento e desenvolvimento. Uhum. Então, o que a gente optou aqui, e é muito com o auxílio do time do Sandro, focado em governança, é tornar esse processo simples. Tá. Então, o desenvolvedor de BI de qualquer área, ele pode instalar o Power BI Desktop e desenvolver o que precisa. No momento, eu tenho o dado publicado no ambiente analítico ou eu não? Eu estou trabalhando em cima de uma base no CSV ou algo do tipo. Ele consegue desenvolver, a ferramenta é livre para uso. No momento da publicação, ele precisa do time justamente para estruturar um ambiente para que esse ambiente ele seja saudável, ele seja escalado de forma saudável. Então, assim, existem padrões de estrutura de workspace, padrões de estrutura de pastas por diretoria, existe um momento de conectividade com as fontes legadas, seja ela um ambiente de dados tradicional, um Oracle que está fora do ambiente analítico. A gente flexibilizou as fontes para que os times consigam utilizar a ferramenta, que não seja algo blindado, mas que no momento da publicação, e que aí eu digo que aquilo é um produto sim, aí sim a gente entra como facilitador. E ele tem na ponta, Thiago, o usuário, alguma ferramenta para busca de informação por linguagem natural que talvez substitua em algum momento o desenvolvimento de um dash completo? Que ele possa fazer uma busca rápida ali de uma informação e não demande a construção de um dash mais complexo. Hoje, qualquer usuário dentro da Bradesco Seguros, ele pode ter um espaço exploratório dentro do ambiente analítico, e aí especificamente do Databricks. Eu sou um usuário de qualquer área, eu abro um chamado para o time do Sandro, o time constrói um esquema e esse esquema fica do usuário. Se ele vai usar aquilo para explorar um dado que inclusive está fora do ambiente, ele pode, e ele pode buscar utilizando o Purview as fontes que já são produtos compartilhados. Perfeito. Então ele pode fazer um trabalho exploratório a qualquer momento. Quando isso se torna um produto, quando ele tem a intenção de publicar isso num ambiente produtivo, aí sim ele segue um padrão de uma esteira DataOps, mas em qualquer momento, qualquer pessoa dentro do grupo consegue ter um espaço exploratório dentro do ambiente. Perfeito. E essa publicação, ela é centralizada ou ela é descentralizada também? Ela é centralizada. Ela é centralizada. A gente optou, né, essa última step, né, vamos dizer assim, ele passa por nós aqui, até para a gente poder ter esse controle que o Thiago mencionou, né, de estar dentro de um padrão pré-estabelecido e para a gente conseguir catalogar, né, ter tudo isso dentro de uma governança ali. Então, o último step, ele cai para o nosso time. Normalmente o SLA é muito rápido, então, né, a gente vem sempre acompanhando a operação para que isso não se torne um problema. Então, hoje, normalmente, né, de um período para o outro, normalmente, né,
com exceções das cestas que a gente não gosta, Sem que cesta ninguém da gosta, maldade, sem cesta da ninguém maldade. gosta, mas normalmente de um período para o outro a gente consegue fazer a publicação sem problemas. Eu ia perguntar exatamente isso, porque um dos desafios que muitos clientes trazem para a gente é exatamente essa questão da centralização nesse ponto final poder virar um gargalo, né? Como que vocês fizeram para isso não ser, para a percepção do usuário não se tornar de que, putz, eu não vou publicar nada agora porque isso aqui vai demorar pra caramba, vai virar um gargalo. É nesse acompanhamento já garantir que o cara tá fazendo desenvolvimento nos padrões para isso ser mais ágil no final. É nessa linha realmente, né? A gente determinando os padrões, né? E obviamente que aí, né? Ele vem ali obedecendo desde o início ali, desde a ingestão de dados, padronização que a gente usa já ali, anonimização de dados. Isso facilita na hora que ele está construindo ali o produto, né? Então, ele vem passando por algumas checagens ali, né? Então, normalmente ele chega ali já no final, já pré-estabelecido ali, pronto para publicação, né? Então, a gente não vem tendo grandes problemas. Obviamente que o volume de dados está crescendo, a esteira está crescendo e a gente vem acompanhando para que a gente possa dimensionar o time para que isso não vire um gargalo. Sim. Isso é muito o papel do time estruturante junto com o time de produção. Eles trabalhando em conjunto para verificar o que vem, como garantir que eu tenho qualidade do que está entrando dentro do ambiente, porque eu tenho desenvolvedores desenvolvendo soluções distintas com características distintas. O mínimo de controle é preciso, né? Então a gente tem obviamente ferramentas que fazem o quality assurance, que ajudam no desenvolvimento, mas assim, em algum momento de produção a gente precisa garantir efetivamente que aquilo seja entregue. E aí isso para BI, mas imagino que para engenharia de dados seja um processo parecido também? Exato, é feito da mesma forma. Eu tenho uma esteira de DataOps que organiza, né, os pacotes que estão sendo construídos desde desenvolvimento, homologação e produção. O próprio usuário consegue publicar dentro dessa esteira, mas vai chegar um momento que a gente vai olhar com QA e vai validar o que aquele profissional está construindo. Exatamente. E a gente utiliza também já algumas ferramentas de mercado, né? Como Sonar. Então, isso ajuda bastante a validar código ali, né? E além das ferramentas, a gente tem ali o olhar mesmo do QA ali, que faz parte ali do nosso time de governança ali, para não deixar passar nada ali que possa gerar algum problema ali no ambiente. Então ter ferramentas também que ajudam para saber se está no Testes padrão certo, se está com a segurança correta. Exatamente. Exato. Então a gente usando a tecnologia a favor, né? Então a gente acaba tendo as ferramentas, mas também tem o olhar ali de um QA ali que vai olhar de fato se não tem nada de anormal, né? Passando por homologação, segue na esteira, né? E aí cai para o time produtivo que está conosco também, num double check, né? Numa segunda checagem, dando tudo ok, dentro dos padrões, a gente publica. E vocês já estão se aproveitando de GenAI para fazer geração de código automatizado? Já temos labs dentro do time estruturante para ajudar talvez o time de curadoria, né, a trazer mais insumos de metadados ali para as tabelas que estão sendo entregues, construir códigos num formato mais performático. Isso em lab hoje, mas os resultados têm sido realmente positivos. Bacana. Para conversão de código, né? Imagina que a gente tem um legado grande em SaaS, então a gente já está buscando entender como usar a GenAI para facilitar essa migração. Bacana. E como que a governança enxerga isso? Porque esse é um novo desafio para a governança, né? Um novo desafio, mas acho que está todo mundo começando, né? Então, não é para nós que isso é novo, né? Sim. Então, a gente vem se ajudando ali, tentando entender da melhor forma como a gente pode incluir a IA nos nossos processos ali de forma segura, né? A gente está em fase de implantação também de uma solução IA para gestão de incidentes, né? Então, isso a gente já fez alguns testes, algumas POCs. Isso vai ajudar muito ali, porque ela ajuda a interpretar ali um incidente
recorrente e até mesmo uma reexecução. Então, trazendo a IA para dentro da nossa operação para otimizar a operação. Então, está sendo com bastante sucesso aí esse case aí para a gestão de incidentes. Legal, bacana. Eu imagino que assim, vocês devem ter tido um trabalho gigantesco nos últimos 4 anos, principalmente nessa questão da cultura que a gente já citou aqui tantas vezes, né? Como que vocês fazem, como que vocês trataram essa questão da responsabilidade, né? E dessas políticas aí dentro de governança para que elas fossem não só o benefício dos dados fosse compartilhado, mas que o usuário entendesse essa questão da responsabilidade dele também compartilhada sobre esses dados. Isso foi difícil no começo? Ainda né? Sempre é difícil, né? Porque o nosso ambiente é relativamente novo, né? A nível de dados. A gente está falando de 5 anos, com ambiente em cloud aí mais ou menos 2 anos e meio, então é bastante novo dentro da companhia de uma forma organizada e estruturada. Então, as empresas elas tinham ali silados, né, os data houses deles, e obviamente eles tinham um pouco mais de autonomia ali em todo o processo, né? Então, construção, publicação, e aí o que ajudou bastante foi que foi uma diretriz executiva, né? Então, quando você tem ali já uma tomada de decisão executiva, obviamente que todos ali no nível de baixo eles tendem ali a ser um pouco mais flexível ali, né, e aderir ali. Então isso ajuda bastante. Isso ajuda bastante. Mas isso ajuda bastante no entendimento. Não, mas isso é essencial, né? A gente sempre fala que a estratégia de dados, seja de governança, de segurança, de engenharia, ela tem que ser comprada primeiro pela alta gestão do que pelo restante do time, né? Senão não vai funcionar. Senão não funciona, exatamente. Então, aproveitando, Sandro, a gente tem um público bem variado, a gente sempre costuma pedir pro convidado explicar um pouquinho conceitualmente o que é aquele tema que ele está trazendo. Então conta pra gente um pouquinho quais são os pilares da governança, o que não pode faltar numa boa política de governança e aquilo que faltar, que risco que pode ocasionar quando não aplicado aquilo na política. A gente começa aí como todo mundo de mercado, né? Então, você ter uma política e ter uma norma bem escrita e divulgada, eu acho que é o início de tudo, né? É onde você traz todas as diretrizes ali, o que você pretende governar e de que maneira. Então, foi o nosso primeiro passo ali, criar, né, a nossa política, a nossa norma, divulgar isso para toda a companhia, né? Então, a partir desse momento, todo mundo tem conhecimento, foi essa divulgação. E aí, dentro dos pilares de governança, né, a gente dividiu a gente chama de grandes matérias, né? Então, a parte de políticas e processos que todo mundo tem ali como principal matéria, a parte de concessão e revogação de acesso, que isso também fica dentro de política, né, dentro da governança de dados, curadoria, catalogação, toda a parte de data quality. Aí eu falo das duas qualidade em dois momentos, na parte de esteira Data Ops e de fato na parte de qualidade de dados ali aplicada ali ao dado, né? Então a cultura que a gente falou bastante aqui, né? Então a gente também tem uma vertical voltada especificamente para a cultura e a gente também tem um portal que a gente consolida todas as solicitações de projetos de dados, eu vou dizer assim, né? Então, é um portal onde eu consigo pedir desde um projeto de gestão de dados, um projeto de analytics, um projeto de um produto de dados, né? Um projeto de modelos. Então, isso facilita bastante, né, a nossa organização, porque a partir dali você consegue criar os steps e ter ali os artefatos ali, né, para que você chegue no final do projeto de forma mais organizada e consistente, né? Então, acho que é nessa linha aí, a partir de uma norma e você divide um pouquinho as matérias aí. Obviamente que tem muito mais do que isso, mas são as grandes matérias, né? A gente também tem um escritório de governança, né? Então, onde a gente, semanalmente, a gente discute as principais ações ali da área, né? Então, traz ali os principais líderes de governança, né? E aí, não a matéria específica, mas o que é de fato prioridade para o time de governança naquele momento, seja uma ação de cultura, seja
uma ação de catalogação ali de um produto de dados. Então, no escritório a gente vai balizando os OKRs do ano ali, né, e dando as ações necessárias. Bacana. E, Thiago, você, lá dentro da Brasil Seguros, você desenvolveu, né, a sua área, ela funciona como um COI, né, como um centro de excelência, né, quando a gente fala de engenharia de dados e de BI. Como que é a criação dessa área? Como que foi o desenvolvimento desse trabalho tão importante para a Brasil Seguros? Acho que a gente percebeu, logo que a gente começou a falar de estrutura corporativa, que se a gente não tivesse padrões e características de desenvolvimento, a gente perderia muito controle no curto prazo de tempo, né? E como responsável pela plataforma, a gente se preocupou em acelerar cada vez mais o consumo e a aquisição desses dados. A gente veio de um ambiente que a gente levava muito tempo para entregar as coisas, muito tempo para se habilitar esses dados, e aí é sempre a questão do mais rápido, do mais entregue com mais qualidade e que seja sempre no tempo que a empresa espera. Então aí o papel do COI foi internalizar o problema, definir padrões, inclusive com um time de arquitetura. A gente trouxe o time de arquitetura para desenhar essa solução conosco, e aí a gente acabou desenhando um primeiro modelo de ingestão de dados que é utilizado até hoje. Ele vai ser descontinuado para uma nova versão, que a gente já entendeu como melhorias, mas que reduziu o tempo de ingestão de 4 meses para 2 semanas. Então imagina se a gente levasse toda a companhia neste mesmo tempo, a gente não teria 30% do que a gente tem hoje como dados ingeridos. Então, eu acho que a necessidade nos fez questionar como melhorar cada vez mais o processo numa visão corporativa. Não, e eu acho isso essencial, né? Porque eu vejo alguns erros em alguns projetos de estratégia de dados que estão intimamente relacionados a isso. Porque as áreas, elas não entendem, muitas vezes as pessoas não entendem que, olha, você precisa passar desse momento de, olha, só eu sei fazer, para os outros têm que fazer como eu faço, né, para você conseguir fugir desse gargalo, né? E eu acho que essa decisão que vocês tomaram, essa percepção que vocês tiveram logo no começo é essencial para o sucesso, né? Entender que, ok, não é eu que sei fazer, só eu sei fazer, eu sou o dono desse mundo, mas as pessoas têm que fazer do jeito que a gente está definindo que é o certo. Não, e a gente trouxe o parceiro para discutir isso com a gente trouxe os líderes das áreas de dados, também das empresas, para apresentar o modelo, para que eles tivessem ali segurança de que a gente estava seguindo num caminho colaborativo e não só num caminho positivo, né? Então a gente compartilhou as ideias, compartilhou o modelo, desenhou isso em conjunto. O vendor nos ajudou a trazer como direcionador dentro da própria plataforma, então trouxe muito mais segurança na hora que esses times adotaram a solução. Não, sem dúvida, e acho que o fator de sucesso é justamente esse, você trazer as áreas e colocar eles ali no fator de colaborativo, né? Então, não é o departamento de gestão que está definindo a regra. Eu trouxe uma pessoa lá do automóvel, uma pessoa da saúde, uma pessoa da vida e previdência, dentro do contexto de dados, e definimos ali, né, compartilhou junto ali, porque na hora que ele for utilizar, ele tem que se sentir pertencente, né? Sim. Ó, eu pertenci a essa solução também, então eu vou fazer gestão de dados aqui, né, dentro desse padrão, onde governança também ajuda ali a unificar ali o padrão, né, junto com o COI, e deixar isso de uma maneira única ali para toda a companhia. Então não é só impor o padrão, né? Exatamente. Perfeito. Eu acho que a gente trazer os nossos clientes para perto nos ajudou muito a crescer e a escalar o que a gente tem hoje. E já que o Márcio perguntou pro Sandro sobre a questão do princípio do que é a governança e quais são os pilares, e na parte de engenharia e BI tradicional, o que você enxerga como os pilares que uma empresa tem que desenvolver bem para ela conseguir adotar um modelo como vocês adotaram? E já fazendo
um gancho com isso, que indicadores que vocês têm para mensurar o trabalho de vocês, né? Pô, eu tô indo por esse caminho que eu tô indo tá bacana. O que vocês medem para saber o sucesso do trabalho de engenharia e também de governança? Bom, falando de engenharia, eu acho que entendendo o que a gente espera dos nossos clientes, né? Entendendo o que a gente, aliás, recebe dos nossos clientes como necessidade, eu acho que é sempre o balizador do COI. O que eu tenho ouvido, o que eu tenho de dificuldade, o time tem problemas em gerir dados de grande volume, o time tem problema em gerir dados com uma latência menor, eu quero entregar, eu preciso, tenho indicadores de entrega NRT. Baseado nesta percepção, né, no dia a dia do que a gente recebe, a gente traz as soluções, obviamente alinhadas com a plataforma. E também olhando para fora, né, o que o mercado usa de solução que a gente consegue agregar do lado de cá. Né? E olhando sempre para a ferramenta que é o nosso pilar hoje. Né? Então, olhando para a plataforma, o que a plataforma me entrega que eu resolvo problemas que eu tive que criar shortcuts no meio do caminho para conseguir entregar aquilo. Databricks é uma solução que evolui num tempo muito curto. Né? Então, a gente olhando para a plataforma hoje, para 6 meses atrás, eu tenho várias features que foram entregues que resolveram problemas que nós resolvemos de outra forma. Então, é sempre olhar o que nós temos versus o que a própria plataforma traz de solução e aí se reinventar baseado naquilo. Ou adota, ou muda aquela rota, mas sempre olhando para o que o vendedor também está nos entregando. Perfeito. Acho que, pegando o gancho do Thiago, acho que fatores de sucesso, né, do time de governança, ele passa muito por praticamente toda a esteira, né? Então, quando a gente recebe um projeto, a gente toma o cuidado ali, né, na solicitação de entender um pouco para que aquele dado vai ser utilizado, quais são, a gente fala muito, né, de valor agregado, né, se vai gerar uma receita, se vai diminuir uma despesa, se é regulatório principalmente, porque, né, a gente falou no começo aqui, a gente tem muita coisa ligada ao regulatório, né, pelo setor. Então, passada essa etapa, né, mensurado se existe um valor agregado, aí a gente segue os padrões de governança ali, né, que a gente pré-estabeleceu. E eu acabei não falando dentro dos pilares, mas assim, a gente tem um pilar de auditoria, né, então não é auditoria para atender a auditoria. Obviamente que a IGL acaba nos buscando ali para conhecer um pouco dos processos, né, do que a gente vem fazendo, mas no contexto mesmo de observabilidade mesmo, né, de ver se o ambiente está compliance com o que a gente está criando de procedimento. Então, os acessos que estão concedidos, eles de fato têm uma origem, uma solicitação, eu não tenho nenhum gap aqui, o usuário que saiu da empresa, ele está aqui habilitado por quê? Então, né, esse processo de estar sempre olhando para o ambiente, checando, vendo se a gente não tem nenhum ponto, né? Então, acho que isso é um fator de sucesso para nós como governança, né? De não deixar nada passar fora do que a gente vem criando ali de processo e política. E aí, obviamente, outros fatores de governança, né, de qualidade, né? Então, sempre estar muito atento ali aos índices de qualidade, né? E para que isso gere o dado ali mais íntegro possível ali para tomada de decisão. Perfeito. Feito. Você quer fazer mais uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta que tem relação, não com agora, com o que foi feito, como está, mas com o futuro. O que vocês estão enxergando aí como desafios de hoje que vocês esperam que no futuro próximo estejam resolvidos, tanto em engenharia quanto em governança? Quais são os desafios que hoje vocês ainda enxergam que não foram totalmente ultrapassados ou que ainda tem coisa para melhorar? Eu acho que numa empresa desse tamanho sempre tem algo a melhorar, né? E aí com essa responsabilidade, né, eu acho que a gente revisa muito o processo, a gente está dentro de um PDCA 100% ativo, né? Não temos como falar, não, terminamos o estruturante
e daqui para frente é só desenvolvimento. Não, eu acho que a gente sempre olha, e aí a gente tenta fazer fóruns com os próprios clientes, né, o que acham, o que eles têm de percepção sobre o que a gente faz, como a gente faz, se existe espaço para melhoria. Eu acho que o que foi construído até agora sempre foi colaborativo, imaginando que o bem maior é o resultado que a gente traz para a companhia. Então, assim, abrir o espaço para feedbacks eu acho extremamente importante. Falando de engenharia ou de governança, a gente é sempre aberto a ouvir e a trazer o que a gente recebe de feedback como direcionador, caso, obviamente, isso faça sentido, caso não fuja da estratégia ou que não faça sentido para o momento. Mas esse espaço de conversa, ele sempre existe. É uma melhoria contínua, como o Thiago falou, é um PDCA diário, né? Exato. Então, a gente está sempre atento e aberto. Eu sou governança hoje, ele é engenharia, mas na verdade eu falo muito na área dele, ele fala muito na minha área, a gente troca muita figurinha, né? Então, esse processo poderia ser melhor, né? O que você acha? Recentemente a gente tinha um ambiente a mais na nossa esteira, né, de TI, e a gente chegou à conclusão que não faz sentido eu ter esse ambiente dentro desse contexto. No contexto de ambiente ali, de transacional, ele faz realmente sentido, mas falando de analítico, eu não preciso ter esse ambiente. E aí chegamos num consenso, faz sentido? Faz, então vamos alterar? Vamos. E aí tomar uma decisão, né, dentro dos processos de governança alterar, e a engenharia ali fazendo mão na massa, e a gente recentemente desativamos esse ambiente para todos os workspaces que a gente tem lá, né, das empresas. Então, é sempre uma melhoria contínua, né? Então, a gente está sempre de olho, obviamente, explorando e sem perder o controle ali, a segurança da informação, né? Então, eu falei algumas vezes, mas é trabalho contínuo, né? Exato. Perfeito. E eu queria, e aí pra gente finalizar, né, indo pros finalmente, imagina que você tá conversando com alguém que tá lá um gestor de uma área de dados, de engenharia e depois de governança, que tá num ambiente caótico, não sabe para que caminho tomar, né? Se você fosse falar pro cara, olha, essa dica aqui para você conseguir ter uma governança, caminhar no sentido aqui que a Bradesco Seguros tá indo, qual é a primeira coisa que esse cara tem que fazer? Eu acho que é não se desesperar. Isso. Não, exatamente, porque eu acho que os ambientes de dados, eles vêm evoluindo ao longo do tempo, mas na média, grandes, médias ou pequenas empresas estão muito no mesmo caminho. Se não começaram, então estão buscando estruturar, e se já começaram e acabaram encontrando um caminho que não foi satisfatório, é parar mesmo e analisar o cenário, né? Analisar onde que eu posso estar melhor. E eu acho que participar de discussões abertas disso é o melhor caminho. Tá? É olhar o que o mercado tem feito. Ah, mas essa ferramenta tá cara, tudo bem, tem a que é mais barata, tem aqui a que cabe dentro do meu contexto. Eu acho que é olhar muito o mercado, ouvir de profissionais que estão atuando hoje. A gente costuma participar bastante de eventos abertos, justamente com roda de discussão, para entender o que funciona para mim, que pode funcionar para você, que talvez não funcione para você, mas que funcione para o outro. Uhum. Né? E não se desesperar mesmo, é parar, olhar o cenário, analisar friamente o que foi feito, como foi feito e ter uma estratégia de dados. Não é simplesmente fazer por fazer, mas o que eu espero daquele time? O que eu busco com aquela estratégia? E se não tem uma estratégia, é sentar, papel e caneta e desenhar isso do começo. Eu não vou dizer do fim, porque isso nunca tem fim, mas eu acho que o começo sempre precisa sair do papel. Perfeito. E você, Sam? Eu acho que essa é a palavra, né? Definir uma estratégia de dados sem se desesperar. Essa foi boa. mas é isso mesmo, assim, né? Hoje, se você fala a nível de ferramentas, aí você tem para todos os portes de empresa. Então, às vezes aquela que é cara para um porte menor, você tem uma opcional ali.
né? Tem bastante ferramenta de código aberto, então é importante ferramenta, mas não no primeiro momento. Eu vou definir a minha estratégia, eu quero entender aqui o que eu espero ter lá no final, né? Qual que é a finalidade da utilização ali dos dados que eu pretendo ter ali, e aí sim você começa a incluir ferramenta ali dentro do processo, mas não tem muita mágica, né? Tem que sentar, organizar, entender quais são os seus dados, quais são suas origens, o que você pretende ter ali a nível de resultado, né? De organização de dados, e aí sim incluir pessoas e ferramentas ali. Começar pequeno. Começar pequeno. E estruturando aos poucos, esse é o caminho? Eu acho que se você escolher um cenário, te ajuda muito. Eu não quero atacar tudo de uma vez. Perfeito. Tudo bem, o seu objetivo é atacar tudo de uma vez. Mas se você seguir para resolver todos os seus problemas de uma vez, torna muito cansativo esse processo. Então, diminuir o seu problema, escolher um cenário, tratar esse cenário, mapear os seus ganhos nesse cenário e aí trazer aquele exemplo como metodologia padrão ou como algo que seja um direcionador. Mas começar grande, normalmente a frustração é muito grande. Então eu acho que se você tem um caso pequeno, a sua frustração sobre ele é muito menor. Então, uma estratégia definida por casos de uso menores, incrementais. Exato. Sem dúvida. Até mesmo para se provar, para provar o valor do que você está entregando. Exatamente. Eu quero uma estratégia, vou para Azure com Databricks sem um caso de uso, não faz o menor sentido. Eu preciso entender qual é o meu problema primeiro e comece pequeno. Foi o que você falou. E a gente mesmo é prova disso, né? A gente não atacou todas as matérias de cara. Eu vou atacar aqui governança como um todo. Peraí, não. Deixa eu entender qual vai ser a minha estratégia de ambiente, né? O que eu preciso ter minimamente aqui de controle, de política, de processo, né? A gente atacou, por exemplo, né, catalogação de uns 10 meses para cá. Né? Então, a gente não começou catalogando tudo de uma vez. Mesmo porque eu não teria asset para catalogar. Exatamente. Falar, o ambiente está evolutivo, eu vou catalogar o quê? Não, vamos dividir para conquistar. Exatamente. O que é estratégia agora? Né? Então, a nossa estratégia foi muito desse contexto. O que é, de fato, importante para esse momento, e aí eu fui incluindo, né, outras matérias ali, até chegar no nível de maturidade maior, né? E, obviamente, que a gente tem muita coisa para fazer ainda. Exato. Então, não acaba nunca. Perfeito. E para a pessoa que está... Essa daí é para o executivo que já está lá no meio da fogueira. Para a pessoa que está começando. Poxa, eu me interessei muito por dados, gostei pra caramba, gostei de ouvir aqui a experiência do Thiago, do Sandro. Por onde eu começo? Cara, estude. E aí o cara não precisa estar numa faculdade para isso. Ele não precisa se dedicar a um curso específico de dados. Eu acho que a matéria dados ela é tão difundida que tem excelentes profissionais que compartilham isso sem custo, com vídeos no YouTube, no Instagram, com páginas no LinkedIn. Então, assim, procure entender o que te atrai, né? As pessoas hoje elas buscam muito a ciência de dados, mas será que é ciência de dados? Eu, particularmente falando, digo que o mundo precisa de engenheiros de dados. Né? Porque existem muitos cientistas para poucos engenheiros e tem muito mais dado desestruturado do que o dado que o cientista trabalha. Mas eu acho que usar dessa rede de troca é muito forte. Né? Olhar para o LinkedIn e procurar realmente profissionais e questionar, né? E perguntar, poxa, onde você acha que eu começo? O que é legal? O que não é? Eu acho que... O que não pode faltar? O que não pode faltar. Eu acho que tem espaço para tudo, tem muita matéria, então a gente pode, dentro dessa busca, você pode encontrar muita coisa que não funciona, mas explore e estude. E conhecer demanda de negócio ajuda bastante, né? O profissional não é só técnico, mas se interessa por demanda, por necessidade. Entender a língua do negócio é primordial. Né? Eu posso ser um cara extremamente técnico e codar 100 páginas de código por dia, mas se você não entender que aquilo ali vai resolver o problema do teu cliente de negócio, não serviu para nada. Exato. Perfeito, a colocação é essa mesmo. Não adianta de nada você fazer 50 mil linhas de código se você não conhecer o negócio. Então, ter parceiros de negócio é primordial para o sucesso. Né?
ele que vai dar as diretrizes, ele que vai validar o que você está fazendo. Então, trabalhar junto com as áreas de negócio eu acho que é um fator de sucesso. Perfeito. Bacana. Márcio, mais alguma questão? Não, tô bem satisfeito. Daria pra gente continuar, mas acho que a gente tem que encerrar em algum momento. A gente pode fazer uma segunda rodada. Perfeito, obrigado, Márcio. Sandro, muito obrigado. Thiago, muito obrigado, primeiro por ter aceitado o nosso convite e por ter compartilhado todo esse conhecimento aqui com a gente. Acho que foi muito valioso, porque vocês tocaram em alguns temas que para mim são essenciais para um sucesso de uma estratégia de dados. A questão de começar pequeno, de caso de uso, de ser colaborativo, de entender que negócio, né, é o principal beneficiário de dados, então você tem que estar de olho no negócio, não só na parte técnica. Então, cara, muito obrigado. Eu acho que foi valiosíssimo esse podcast. Que bom, a gente que agradece o convite e estamos à disposição para bater esse papo de novo. Agradeço ao Márcio por ter trazido o convite e pelo dia aqui. Perfeito. Eu também agradeço o convite. Foi muito satisfatório o bate-papo, muito produtivo. Conte conosco aí para mais temas. Um prazer, gente. Perfeito, muito obrigado. Obrigado a você que ouviu também e até o próximo Jump Talk.